Não há nada que alegre tanto uma pessoa que serve a Deus e que se dedica a Ele, quando ela vê que tudo que ela dividiu, compartilhou e ensinou, o Espírito Santo iluminou e fez crescer. Amém. E Deus hoje me deu um presente, porque desde a primeira vez que você pregou aqui para hoje, a sua evolução é impressionante. Eu sei que você também é professor como eu, mas há uma diferença muito grande entre apenas ser professor e ser usado pelo Espírito Santo. Você agora sabe que ser usado pelo Espírito Santo é mais importante do que todo e qualquer conhecimento que a gente possa ter. E hoje Deus te usou poderosamente. E eu espero que você continue nesse caminho que não tem volta. A cada dia Deus nos usa mais, a cada dia Deus nos dá mais. E quando você estava pregando, veio no meu ouvido que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, e sim no céu. E Deus me disse que quando você estava aqui na frente, todo o tempo que nós passamos juntos, que você também gastou com Deus, e eu também, falando de Deus, nós estávamos ajuntando para receber lá em cima. Amém? Amém? Que Deus continue a te abençoar, a te usar. E Deus vem confirmando algo que desde que você entrou aqui, Deus tinha me dito que realmente você era a pessoa que Ele ia levantar nessa área. Amém? Eu vou ser bem rápido e breve. Não deixe eu esquecer da festa de Natal, por favor, porque já é no outro domingo e nós temos que dividir o que cada um vai trazer. Eu vou ler aqui alguns versículos lá em Gênesis 21, versículos 14 a 19. E diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-lo às costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se ela, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia consigo mesma: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Depois, porém, ouviu a voz do menino. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, pois, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Essa promessa foi dada a Ismael. Muita gente fala, a maioria das pregações que nós ouvimos é sobre Isaac, o filho da promessa. Mas apesar de parecer estranho, Ismael estava dentro de um projeto de Deus. Ismael, o filho da escrava. E aí o que nós temos a aprender aqui? Que muitas vezes as pessoas nascem de uma maneira inusitada. Foi um erro, foi um engano, aconteceu de repente, a gente não esperava, mas Deus tinha um plano na vida de Ismael. Ismael estava dentro de um projeto de Deus, e é o que diz o versículo 13, que nós acabamos de ler. Deus dizia a Abraão: mas também do filho desta serva, Agar, farei uma nação, portanto, é tua semente, porquanto é tua semente. Ismael significa aquele a quem Deus ouve. É isso que significa Ismael. Esse alguém agora está vivendo o dia da adversidade. Segundo essa passagem, ele estava vivendo talvez o pior dia da sua vida. A Bíblia diz que no dia da adversidade, que o dia da adversidade existe para todo mundo. É o dia da infelicidade, é o dia da angústia, é o dia mau, mas todos nós temos que passar por ele. Ontem, enquanto eu recebi uma prima minha, uma sobrinha,
que é considerada, mas é minha prima. Ela me chama de tia, mas eu sou prima dela. E nós programávamos, meu irmão programava um passeio turístico enquanto eu estava no ensaio. E quando eu cheguei, eu ia preparar alguma coisa para almoço, comprar outro, e nós íamos ter um grande almoço de família. Mas acontece que morreu um dos melhores amigos do meu irmão. Ele caiu, estava consertando uma lâmpada, caiu e bateu a cabeça e morreu. E o que eu achei mais interessante, os meus sobrinhos, eles passaram por muitas coisas esse ano. Eles tiveram muitas perdas. E foram eles que foram para a casa dos meninos que têm a idade deles, confortá-los. Eles ficaram lá, dormiram lá e de lá saíram para o enterro que é hoje pela manhã. Então eu fiquei pensando, Senhor, e nós conversávamos pelo WhatsApp, pelo Viber, e eu ensinei para esses meninos a vida inteira, desde que eles tinham menos de 1 ano de idade, e eu já cantava as canções e já ensinava para eles que Deus tem seus planos. E foram eles que, usando a palavra de Deus, usando tudo que eles aprenderam, foram confortar os meninos. E às vezes nós pensamos, por que meu filho tem que passar por isso? Por que a minha família tem que passar por isso? Mas Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E ao invés de ver os meninos arrasados, nós vimos e nos surpreendemos, todos nós lá em casa, que foram eles que se levantaram, foram eles que consolaram, foram eles que disseram que Deus vai consolar o coração deles que perderam os pais. E é para isso, muitas vezes, que Deus permite certas coisas em nossas vidas, para que nós cresçamos, como pregou Marcos. Nós temos que crescer emocionalmente, crescer espiritualmente. E ontem eu vi também o fruto do meu trabalho. Ontem eu vi também uma vida inteira falando para eles que Jesus é bom, que Jesus ajuda, que Jesus transforma, que Jesus sustenta. E eu vi também a mão de Deus na vida daqueles 2 meninos. No dia da Salomão, disse lá em Eclesiastes, no dia da prosperidade, goza do bem. Ou seja, no dia que tiver tudo bem na sua vida, aproveita, irmão. Não fica murmurando, não, eu ganhei 100, mas podia ter ganho 200. Meu filho passou na faculdade e tal, mas ele podia ser o top, o primeiro. Goza do bem, comemora. Eu sempre te ensino aqui que tudo que Deus faz, você tem que olhar com uma lente de aumento. E tudo que o diabo se mete, você olha com uma lente de diminuir. Não aumente as coisas que o diabo se iranda na tua vida, não. Mas quando Deus fizer, olhe sempre com lente de aumento. Graças a Deus, eu cheguei em paz na igreja hoje. Glória a Deus. Eu saí daqui, cheguei em casa, achei uma vaga. Eu festejo cada vaga que eu acho. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus, obrigada. Pode até pensar que eu sou doido, devo ser mesmo. E Salomão disse que no dia da prosperidade a gente tem que gozar do bem, mas no dia da adversidade ele diz assim: considera, leve em conta, não murmure, mas leve em conta, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Por outro lado, o dia da prosperidade existe também. Deus não vai permitir que a sua vida seja apenas de lágrimas, mas por outro lado, Ele não vai fazer com que a sua vida seja sempre aquele mar de brigadeiro, não, porque você tem que crescer. Tenha certeza de que o dia da prosperidade e o dia da alegria vem na sua e na minha vida, e é isso que diz a palavra de Deus. E nesse versículo, nós notamos ainda que a Bíblia fala do homem de uma maneira geral. Que quando vê o dia mau, ele acha que vai morrer, acha que não vai mais, um dia melhor. Quando eu e a Arabi entramos no lugar do embarque, nós duas nos emocionamos e começamos a chorar. Porque quando nós perdemos nossos pais, naquele dia, nós duas achamos que nunca mais nós sentiríamos a alegria que nós sentimos, não era, Bíblia? E nós duas choramos, nós duas nos emocionamos, porque Deus encheu o nosso coração de alegria. Deus disse pra gente: olha aqui, eu trouxe vocês, eu sustento vocês, sou eu que alegro o coração de vocês. E nós duas choramos abraçadas. E foi muito bom saber que o nosso Deus,
Ele renova o nosso coração. Ele é uma fonte inesgotável de amor e de alegria. E nós rimos muito, nos divertimos muito, apesar de muitas vezes passar uma sombra. A gente não pode comprar o presente do nosso pai, não é, Arabi? Mas apesar disso, nós nos alegramos muito, nós rimos muito, porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria. Você não vai ter só um dia da prosperidade, não. Deus vai te dar alegria ao longo da sua vida, para que você não desfaleça da sua caminhada. A Bíblia afirma que existirá na sua e na minha vida o dia da adversidade, mas ele diz também e afirma que certamente muitos dias de prosperidade haverão. Quem abraçou a fé, se ainda não passou, vai passar pelo dia da adversidade. É o dia da lágrima, é o dia da angústia, mas também a Bíblia nos ensina que o dia da adversidade, ele não significa derrota, ele não significa que nós tenhamos perdido a alegria de viver, mas ele faz com que nós enxerguemos além das aparências e dos maus rumores. Se Deus tem projeto na sua vida, e tem na vida de cada um que aqui está, o dia da adversidade vem, mas não para parar a sua história, não para fazer da sua vida um mar de lágrimas, mas o dia da adversidade vem para que você tenha currículo com Deus. Para que você, assim como eu e Arabi naquele dia, nós possamos dizer: eu chorei um vale de lágrimas, mas hoje o meu Deus encheu meu coração de alegria. Ismael, menino, ele vivia no meio do conflito. A Bíblia conta que no início do conflito, quando Isaac começou, quando Isaac foi desmamado. E quando Isaac, o irmão de Ismael, que é o centro dessa pregação de hoje, quando Isaac, o irmão de Ismael, foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Está lá em Gênesis. E no versículo 9 do capítulo 21, nós vemos que aconteceu um mal-estar entre os dois irmãos. Isaac, o mais novo, e Ismael, o mais velho, que é dele que nós estamos falando hoje. Mas será que isso seria motivo suficiente para que Ismael passasse por tudo que ele passou? Ismael foi expulso de casa. Será que uma briguinha entre dois irmãos, quem aqui que tem irmão que nunca brigou? Irmãos, é impressionante. Eu e meu irmão paramos de brigar com 17, 18 anos. Mas até então tudo, até um pedaço de pão, até uma coisa qualquer, a gente briga. Mãe, você vai! Isso é coisa de irmão. Hoje a gente não briga mais, mas nós brigamos muito. E lá em Naum 1:3 está escrito assim, está escrito que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O texto nos mostra que nós não sabemos o caminho que Deus tem para nós, e não sabemos se era ou não, se ou não é necessário nós chorarmos e vivermos o que vivemos, mas Deus sabe, porque as nossas vidas pertencem a Ele. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, é porque Deus permitiu? Porque Deus sabe o que é que você precisa. Deus fez de Ismael um príncipe, e dele nasceram 12 príncipes de uma grande nação. O dia da adversidade chegou na vida de Ismael. Mas a Bíblia diz assim, em Gênesis 21:20, e era Deus com o moço. No dia da tristeza, no dia da perda, no dia que o dinheiro está curto, no dia que você é envergonhado, Deus está com você, porque a Bíblia diz que Ele preparou o dia da vitória e preparou o dia do choro, para que você cresça, e quando você se apresentar diante dEle, você seja alguém crescido, alguém fortalecido, que ama Deus, não porque Deus te dá coisinhas, mas porque Deus passou por você pelas águas, Deus passou por você pelo fogo, Deus passou por você pelas montanhas, Deus passou por você pelos vales, e a partir daí você aprendeu que Ele não te abandona. É por isso, Deus é com você e comigo. O seu caminho pode ter muitas adversidades, como o caminho de Ismael, mas vai chegar um momento em que se cumprir o que está escrito lá em Deuteronômio. Eu amo essa passagem. Na sua e na minha vida, Deus vai cumprir. Ela diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti, e elas te alcançarão.
Quando tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, tu serás bendito ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na tua terra, no tempo certo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. Deus vai fazer na sua vida. O dia da prosperidade vai chegar na sua vida, assim como chegou o dia da adversidade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Os problemas da vida mostram que Deus está no controle da minha e da sua vida. Eles indicam que Deus está dizendo: eu faço como quero, eu abro o caminho no meio da tormenta, porque tu és meu servo. Ismael começou a viver uma sequência de problemas com mais ou menos 14 anos. Nessa fase ele começou a enfrentar dificuldades, porque Sara pediu ao marido para rejeitar Agar, a mãe de Israel. A mãe de Isaac disse para o marido: olha, homem, é o seguinte, ou eu ou ela. Ela foi muito clara: eu não quero essa mulher e esse filho da escrava convivendo comigo, que sou a sua mulher legítima, e com o filho da mulher. Você põe os dois na rua agora. E foi o que eu li para vocês lá em Gênesis. E aí Abraão consultou a Deus. Isso é que é interessante. Abraão consultou a Deus: Senhor, mas é meu filho, é a mãe do meu filho. E Deus mandou que ele fizesse o que a mulher dizia. Deus mandou que ele fizesse o que Sara estava dizendo. Abraão chamou Agar, deu a ela água e pão e a despediu. Abraão era rico. Abraão tinha muito dinheiro e tinha muitos servos. E aí vocês perguntam: será que ele não podia ter mandado um servo com eles? Para livrar no meio do caminho de um leão, livrar de um bicho qualquer, de um perigo qualquer, de outros homens mesmo que pudessem querer fazer alguma coisa com ela e com o menino? Será que Abraão não podia ter mandado uns 10 camelos com mantimento? Podia, mas ele não fez. Abraão era rico e próspero, e se ele quisesse, ele poderia ter mandado uma comitiva com Agar e o menino Israel. Depois de servir a Abraão por muitos anos, ela era serva de Abraão, de Sara. Ela serviu aquele casal por muitos anos. Abraão despediu a mulher e o filho de mãos vazias, levando apenas pão e água. A gente, mas meu Deus, que homem terrível, Jesus dos crentes. O homem despediu a mulher com pão e água e não mandou ninguém. Era o filho dele, gente. Era o filho dele. Aquela mulher que era escrava, que serviu a ele, tudo bem. Mas ali era sangue dele, era filho dele. Mas por que Abraão não deu suprimento para Agar? Por que Abraão deixou despedir o filho daquele jeito? Por que, sendo tão rico, Abraão despediu os dois, levando apenas pão, água e solitários? Esse texto nos ensina que aquilo que Deus tem a fazer, Ele não deixa que o homem faça. Quem vai fazer na minha e na sua vida não é o deputado, não é o amigo rico, não é o pai e a mãe, não é um irmão que você conhece, não é o pastor. É por isso que muitas vezes despediram a você e a mim de mãos vazias, ou então com muito pouco. É porque quem vai fazer por você e por mim é o seu Pai Celestial. É Deus ensinando a Ismael e a Agar que quem é o verdadeiro provedor deles é Deus. Glória a Deus. E é por isso que muitas vezes você bate na porta e ninguém abre. É por isso que muitas vezes você pede e não recebe, porque é Deus te ensinando que quem vai dar é Ele. Aleluia. Glória a Deus. Se eles não tivessem despedido os dois vazios, eles iam dizer: ah, meu pai é rico, ele estaria até hoje filhinho de papai. Meu pai é rico, meu pai tem dinheiro. Pouco me importa, deixa essa bruxa dessa Sara me botar para fora. Meu pai é rico, meu pai tem muito dinheiro, meu pai vai mandar uma comitiva, meu pai vai fazer isso, mas não era esse pai que tinha que ser louvado. Por que Abraão não ajudou? Porque Deus é o ajudador dela e do menino. Ele zelou e fez cumprir os planos dele na
vida do menino, assim é na sua vida. Às vezes nós não perguntamos o que está acontecendo, nós nos perguntamos o que está acontecendo na nossa vida. Se você não recebeu do homem, é porque quem vai fazer é Deus. A Bíblia diz que do Senhor vem a nossa vitória. Se o homem não nos ajuda, é porque Deus não permitiu, porque Ele é o nosso ajudador. O texto nos ensina que quem vai fazer é Deus, e tudo que Deus está dizendo aqui hoje, como usou Marcos, é para você crescer. O menino Ismael foi despedido de casa, mas ele tinha direitos de filho. Segundo as leis da época e da forma como Agar foi dada a Abraão, Ismael era filho de Sara e Abraão, porque ela disse: essa mulher vai ter filho no meu lugar e vai ser seu filho e meu filho. Foi assim, é assim que a Bíblia diz. Aquilo é, segundo o costume da época, o Ismael era o primogênito, e o primogênito é que tinha todos os direitos e não Isaac. Mas mesmo assim, o menino foi despedido, foi expulso de casa, só com pão e água. Acabou a água, acabou o pão. Enquanto ele vivia daquela água e daquele pão, ele recebeu do homem e nada aconteceu. Aleluia. Mas o problema é que quando essas coisas acontecem, nós ainda teimamos em perguntar a Deus por quê. Por quê? Deus se manifesta quando aquilo que veio do homem acaba. Deus espera que aquilo que recebemos do homem se acabe, para que ele comece a agir. Foi assim com Ismael e é assim com você e comigo. É assim que as coisas são. Ontem, a minha prima levou algumas amigas. Tia, posso levar as amigas para almoçar? E eu disse: claro, minha filha. Fazer o quê, né? Aumenta aí a comida, vamos. Aí levou. Só que Deus tinha um plano. Uma espírita e a outra católica, e ela é evangélica. A Bianquinha, a minha sobrinha. E a família dela toda, ela é diaconisa, e o marido já está para ser ungido pastor. E aí eu falei: tudo bem, minha filha. E eu comecei a falar de Jesus, comecei a contar o testemunho. E na despedida a menina disse: a espírita, eu vou voltar porque eu quero ir à sua igreja. Amém? Não é a igreja que ela quer, é o Jesus de quem eu falei. Isso é que é importante, isso é que é fundamental na nossa vida. Você não abrir a Bíblia e fique: olha, João 3,16, não. Eu contei o que Deus fez na minha vida. Nos versículos 16 e 17 do mesmo capítulo, nós vemos que Agar largou o menino para não vê-lo morrer. Ismael foi abandonado 2 vezes. Primeiro pelo pai, quando mandou ele embora de casa, e segundo pela mãe, que largou ele lá debaixo do arbusto e se afastou para não ver o menino morrer. A situação de Ismael era diferente daquela que nós vemos lá em Reis capítulo 17. No livro de Reis, a mãe estava passando fome com o filho e só tinha um pouquinho de farinha e de azeite. O que ela fez? Ela disse: eu vou fazer um bolo para mim, um bolo para o menino, e depois nós vamos morrer. É muito diferente. Agar não, ela abandonou o menino, ela chorou. Ele, imagina, Regina, se você ia abandonar as meninas, vou ficar num canto, você ia morrer agarrada com ela. Vai morrer aqui, agarrado comigo. Mas Deus permitiu. O menino chorou. A Bíblia diz que ele clamou e chorou. E a Bíblia diz lá no versículo 17 que Deus ouviu o choro do menino. A mãe devia estar aos prantos, porque a Bíblia diz que ela chorou muito. Sem querer e sem saber, Ismael usou uma arma infalível diante de Deus, porque Deus não resiste às lágrimas de um filho. Deus não resiste às lágrimas de um servo obediente e fiel. Não era qualquer choro, não era choro de carpideira, não era choro de birra, porque o choro da mãe devia ser de birra. Aquele miserável me abandonar aqui com o meu menino. Servi tantos anos aquela cloaca. Quantos anos eu servi
servir aquela mulher, e aquele homem miserável, nem para se importar com o filho, ela devia estar revoltada, inclusive com Deus. Por que, Jeová, o Senhor permitiu aquele homem tão rico fazer isso? Era um choro verdadeiro de Ismael, um choro de alguém que se sente injustiçado. Naquela situação em que Ismael se encontrava, estavam reunidos 5 elementos fundamentais e infalíveis para um desfecho vitorioso. Veja se você está em alguma dessas 5, ou se você está nessas 5 situações. Porque essas 5 situações, elas indicam que a tua vida vai ter um desfecho vitorioso. O primeiro elemento: no dia da adversidade, Deus conhece as lágrimas de sinceridade. Ele conhece o nosso choro. Ele conhece a sinceridade do coração do homem. Ele está vendo as lágrimas que nós escondemos das pessoas. Ele está vendo que nós nos sentimos envergonhados. Nós escondemos deles, mas não escondemos de Deus. É assim que acontece. Muitas vezes nós choramos porque nos sentimos envergonhados. Senhor, olha a minha situação. Deus ouviu a voz do menino na sua inocência e na sua sinceridade diante de Deus. Você tem se sentido às vezes envergonhado? Você tem chorado sozinho para que as pessoas não vejam? Você tem se derramado diante de Deus? Primeiro elemento. Segundo elemento: Deus escuta o choro do filho. A Bíblia diz que nós somos chamados filhos de Deus. Diz que nós somos co-herdeiros de Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós andamos com Cristo, a Bíblia diz que nós somos feitos co-herdeiros de Deus. Portanto, nós somos filhos. Tiraram de Ismael todos os direitos, mas não podiam tirar o sangue dele. Ele era filho. Aleluia. Você tem sangue real nas veias. Nós fomos comprados com o sangue do Rei Jesus. É por isso que nós vamos conseguir. Deus tem compromisso com quem é filho. Mas ouça, o seu compromisso com Deus vai determinar o tamanho da sua vitória. Podem até julgar e dizer que você não tem direito, mas você tem direito porque você é filho. Quando você aceita Jesus, quando você desce as águas e você diz que você é batizado por Ele, na morte dele, você passa a ter filho. E ninguém pode tirar de você o grau de parentesco que você tem com Deus. E Deus tem compromisso com seus filhos. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Você é um reino e você é herdeiro desse reino. O filho pode estar no deserto, o filho pode estar debaixo de uma árvore, o filho pode estar abandonado como Israel, mas vão ter que entender que você é filho. O filho pode estar na escassez, o filho pode estar no deserto, o filho pode ter transgredido, o filho pode ter falhado, o filho pode ter caído, mas você continua a ser filho de Deus. Glória a Deus. A porta está fechada, mas Ele vai abrir porque você é filho. E a palavra de Deus nos garante que assim como existe o dia da adversidade, o dia da prosperidade vem com certeza. O terceiro elemento, em terceiro lugar, Deus responde à oração e ouviu o choro de um injustiçado. Uma vez me chamaram para pregar e a mensagem não saía. Eu quase fiz um furo no quintal lá da casa que eu morava, porque eu andava de um lado para o outro, de um lado. Senhor, cadê a mensagem? Senhor, e eu estava passando por uma situação em que eu me sentia muito injustiçada. E o Senhor me perguntou: Mara, você está se sentindo injustiçada? Lá no meu quintal. Eu disse: estou, Senhor. E chorei. Essa é a mensagem que eu vou te dar hoje. Você vai falar sobre a justiça de Deus. O menino não fez nada de tão extraordinário. Ele caçoou do irmão, mas isso não era motivo para ele ser jogado no deserto para morrer. Deus sempre fica do lado do injustiçado. Deus sempre escuta o choro do injustiçado, porque Ele conhece a voz da injustiça. Ele, Jesus, foi injustiçado. Jesus foi injustiçado, portanto, fique tranquilo. Deus ouve os injustiçados e os chama de
bem-aventurados. Aleluia. E foi isso que Deus me disse no dia que Ele me deu a mensagem. Você está se sentindo injustiçada, amada? Estou, Senhor. Eu estou passando por isso, por aquilo. Bem-aventurado és tu. E a Bíblia diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Em quarto lugar, Deus ouviu o choro de um menino que tinha uma promessa. Deus tinha feito uma promessa para aquele menino. E ninguém pode lançar essa promessa por terra, a não ser o próprio Deus. Ou então, se você não quiser que Ele cumpra a promessa. Lá no capítulo 16, Deus fez uma promessa para Agar, enquanto ela fugia da face de Sara, numa outra oportunidade. Deus disse a Agar que ela teria um filho, que ele se chamaria Ismael, e que ele seria bravo, e sua mão seria contra todos, e a força dele estaria na espada. Estão aí os árabes para confirmar o que a Bíblia diz. E assim aconteceu, como o Senhor prometera, e disse Deus que ele habitaria diante da face de todos os seus irmãos. Olha aí, não é assim? Nós sabemos que Ismael é pai dos árabes e que eles habitam diante de Israel. Deus é tremendo, Ele prometeu e Ele cumpre o que Ele prometeu. Essa passagem nos ensina que aconteça o que acontecer, não importa quantos desertos você atravesse, você tem promessa de Deus, portanto Ele vai escutar o seu choro e você vai testemunhar contando o que Deus fez. Aleluia. Em quinto lugar, Deus ouviu o choro de uma pessoa indefesa e solitária. Muitas vezes nós nos sentimos assim, indefesos e solitários. Há situações das nossas vidas que a gente acha que a gente não pode fazer nada e que as pessoas à nossa volta também não podem fazer nada. E aí bate uma solidão muito grande. E aquele menino estava lá debaixo de uma árvore, padecendo, chorando e sofrendo. A idade da lei é de 12 ou 13 anos. E Ismael já tinha percepção para perguntar a Deus: por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu tenho que sofrer tudo isso? Ele era um menino. No versículo 11 diz que Deus diz a Agar que Ismael seria bravo, portanto forte. Como criar um homem bravo, um homem forte que nunca foi à batalha, que nunca lutou, que nunca guerreou, que nunca passou por nada? Deus ouviu o choro de Ismael e Ele ouve o nosso choro hoje. Pode a mãe deixar o seu filho, mas a Bíblia está escrito lá em Isaías 43: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar, nem a chama arderá em ti. Você pode estar indefeso como Ismael, mas o que está com você é muito mais poderoso. Portanto, espere o dia da prosperidade, porque ele certamente virá. Deus ouviu o choro de alguém que pensava estar vivendo os últimos momentos da sua vida na terra. De quem pensou: a morte me cerca, chegou o fim. Você está entendendo o que diz esse texto? Às vezes nós temos sentimentos de fracasso, de derrota, de perda, mas Deus está ouvindo o nosso choro e vai mudar esse sentimento, porque Ele vai acampar ao nosso lado. Aleluia. Aleluia. Uma vez eu fui visitar duas pessoas e elas estavam doentes. E Deus, quando eu entrei na casa, tudo escuro, as cortinas todas fechadas, e Deus disse para mim: minha filha, elas estão esperando, e elas eram evangélicas. Elas estão uma com a doença, outra com outra. Elas estão esperando a hora de morrer. Para elas não há mais esperança. Mas diga para elas, profetize, que eu vou tirá-las dessa situação e que elas ainda têm muita vida para viver. Eu digo: mas Senhor, as criaturas estão nas últimas, Senhor, tem misericórdia de mim. E elas estão vivas até hoje para contar a história, né? Deus fez uma coisa, de repente, elas não queriam mais nem ir ao médico. Deus ouviu o choro de um sofrido. Ele sofria por falta de pão, de água, mas principalmente, o que mais nos faz sofrer é a falta de afeto.
Se ele não tivesse alimento para o físico e tivesse a mãe com ele e o pai, ele sofreria menos. Deus está no controle e às vezes, como na vida de Ismael, até os mais próximos se distanciam de nós. Mas Deus mandou a glória do céu descer naquele lugar. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. Deus disse: vai lá, meu filho, desce lá, meu filho, desce lá, porque há injustiça, desce lá, porque aquilo é choro de filho, desce lá, meu filho, porque o filho você vai para ele. Desce lá, meu filho. É isso que Deus falou. Vai lá, meu filho, desce. Desce, meu Cristo, desce lá e salva aquele menino. Ele chorava Agar e chorava Ismael. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Deus conhece o choro. Deus conhece o choro de revolta, o choro de indignação, o choro de alguém que perdeu tudo, o choro de alguém que se sente injustiçado. Mas o choro de Ismael era sincero. Deus sabe fazer a diferença. Ele sabe distinguir o teu choro. E Ele vai te dizer: eu ouvi o teu choro, eu ouvi o teu clamor. Ele abriu os olhos de Agar para ver o poço que já estava ali. O desespero embota os nossos sentidos, mas essa passagem nos mostra que depois do deserto, depois do dia da adversidade, vem o dia do banquete, vem o dia da prosperidade. E a Bíblia diz que Deus era com o menino, ele cresceu, ele se fortaleceu e ele tornou-se flecheiro, o pai dos árabes. Para finalizar, Deus nos leva para o deserto, irmãos, e permite que nós passemos por certas situações de dificuldade, para que lá mesmo, no meio do deserto, no meio do choro, Ele possa tornar possíveis todas as coisas que aos nossos olhos são impossíveis. É por isso que a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. Muitas vezes a solução, muitas vezes a provisão está ali diante dos nossos olhos, mas a nossa cegueira espiritual, mas a nossa falta de fé não permite que nós enxerguemos. Amém? Glória a Deus. Jesus querido, muito obrigada. Obrigada porque a Tua palavra, Senhor, ela nos renova. Obrigada porque a Tua palavra, Senhor, Pai querido, ela nos transforma. E que o Teu nome seja louvado, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos servir a Deus.